Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo Marcos, o capítulo é o 4, o versículo 35 em diante diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se importe que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E o Senhor disse a eles: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Aqui conta a passagem onde o Senhor Jesus, depois de uma pregação, fala com os discípulos que eles vão atravessar para o outro lado. E aí, quando eles vão atravessar, vem uma tempestade muito grande. E aí, o que acontece? O Senhor está dormindo, tranquilo, na popa do barco, e começa uma tempestade muito forte, e os discípulos entram em desespero, medo, temendo a morte. E o que acontece? Eles deixam a fé deles ficar abalada. Por que eles deixam a fé ficar abalada? Porque independente do mestre estar no barco ou não, eles sentirão medo de morrer. E eles acordam o Senhor Jesus. E às vezes somos nós dessa forma. Às vezes as tempestades na nossa vida estão tão grandes e a gente, ao invés de sentir fé, e ainda que a gente esteja ali morrendo de medo, porque medo é normal, você pode sentir medo, você não pode perder a sua fé. O medo é do ser humano. Eu, certa vez, quando minha mãe fez uma cirurgia, e aí ela estava passando muito mal, ela estava vomitando muito, e aí eu vim um dia na minha casa buscar umas roupas para voltar para ficar com ela, e eu entrei para tomar um banho, e eu gritava no chuveiro aos prantos: Senhor, Senhor, minha mãe está sofrendo, mas eu creio em Ti. Porque a gente tem que ser assim. Por mais que a gente está com medo, o coração da gente está apertado, a gente está vendo a mãe da gente sofrer, como era o meu caso, mas eu creio que o Senhor Jesus está no controle. E qual que é a sua tempestade? A sua tempestade é problema no seu relacionamento? Pode sentir medo, não tem problema nenhum. Mas clama ao Senhor de todo o teu coração. Clama a Ele, confia nele. O Senhor Jesus, Ele fala com os discípulos aqui: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Olha, está desempregado? Calma, Jesus está no barco. Eu duvido que, se você puxar aí da sua memória, há um tempo atrás, alguma tempestade que você já passou, que o Senhor Jesus ele não acalmou. O Senhor Jesus acalma as tempestades. A gente precisa passar por elas, a gente precisa, porque a nossa casa não é aqui. A gente não é daqui. A gente está passando por aqui, mas a gente está buscando a outra casa. É a vida eterna. Acalma seu coração. Acalme o meu coração. Nós precisamos entender que venha a tempestade que vier na nossa vida. Passe o que a gente passar, enfermidade, desemprego, problema de relacionamento. De repente você está com um filho aí batendo cabeça. Vai orar, vai ter fé. Que o Senhor não saiu do controle, porque Ele não sai do controle, Ele está no barco. E está dormindo tranquilo, porque Ele sabe o que Ele tem para a minha vida e o que tem para a sua vida. E ainda que, de alguma forma, a gente tenha que morrer, porque poderia acontecer isso com os discípulos. Eles estavam numa tempestade, e essa tempestade poderia ter virado o barco e morrido todos. Mas eu te digo, aqui como está em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que nós tenhamos que morrer, ainda que seja da vontade do Senhor, que qualquer coisa que aconteça na sua vida que a gente morra em Cristo, que no momento que o Senhor falar conosco, que Ele está nos chamando para nos levar, que a gente tenha Cristo na nossa vida, que a gente morra salvo. Porque se você está em Cristo, os discípulos estavam em Cristo, eles estavam lá com Ele no barco. E se a gente tiver no nosso barco Cristo, se a gente tiver no nosso coração que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, se a gente crê nele de todo o nosso coração, o morrer para a gente é simplesmente lucro. Ninguém quer morrer?
Ninguém quer morrer, mas ainda que a gente morra, o morrer em Cristo é lucro. Eu desejo que você confie que essa tempestade vai passar, porque ela vai passar, porque o Senhor Jesus está no meu e no seu barco. Um dia maravilhoso, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de descansar no Senhor para todos nós. Fiquem com Deus, um forte abraço.